Sejam bem-vindos de volta. Estamos aqui em mais um trecho de nossa aula e a gente vai iniciar falando sobre outro tipo de documento, que é a instrução de trabalho. As instruções de trabalho são documentos importantíssimos dentro dos serviços de alimentação, porque eles nos ajudam e colaboram com a orientação, como um guia para a equipe, né? Esmiuçando, traduzindo, facilitando as instruções que estão contidas nos POPs. Então, como vocês podem ver, esse modelo que a gente tem aí é um modelo de instrução de trabalho, né, utilizado em uma das unidades que eu já elaborei. É um modelo de instrução de trabalho relacionada à higienização das hortifrutícolas. Por que que eu decidi trazer esse modelo? Porque, como a gente comentou, ele não é um POP muito, não é que não seja um POP utilizado, ele até é criado pelos profissionais com o objetivo de monitorizar, né, de fazer o monitoramento dessa produção higiênica. Entretanto, esse POP nem sempre ele é solicitado pela autoridade sanitária. Então, eu decidi trazê-lo por esse motivo. Esse POP, ele tem dois trechos, ele tem duas partes. Na verdade, a gente constrói duas instruções sobre esse procedimento. A primeira instrução de trabalho é executando, de fato, como é o passo a passo da higienização desses vegetais. Como é que ela acontece, quais são as etapas, e normalmente eu utilizo esses dois artifícios, a imagem associada com o texto, para facilitar a compreensão do colaborador. E nem sempre o colaborador, a gente às vezes encontra pessoas que não têm uma leitura muito boa, ou que não têm o hábito de ler, e aí essas pessoas têm dificuldades de compreensão. Então, trabalhar com desenhos, trabalhar com imagens, acaba facilitando esse processo, já que a instrução de trabalho, ela tem de fato esse objetivo, né? Então, a gente consegue perceber no final da aula anterior que o POP ele é um documento de vários elementos. Ele é um documento complexo, ele é um documento de vários elementos, né, de descrição de várias etapas. Ele fala do procedimento em si, mas ele também traz o monitoramento, as ações corretivas, as verificações. Então, ele é muito extenso. Então, para facilitar esse processo, chegam as instruções de trabalho, que elas vão colaborar com essa compreensão dos colaboradores na operação. De fato, a gente pode dizer que a instrução de trabalho é um documento muito voltado para a operação, enquanto que o documento que a gente conhece como POP é um documento gerencial. Ele é um documento voltado para o gestor, né, que lida com as características desses procedimentos, preenchendo documentos, monitorizando essas operações, fazendo os devidos ajustes com relação à documentação comprobatória e tudo mais. Ao colaborador, cabe, com essa instrução de trabalho, executar esse procedimento conforme o esperado. E, em alguns casos, ler o procedimento e fazer os devidos registros de execução, tá? Então, como a gente pode observar aqui, vamos desmiuçar agora essa instrução de trabalho. A gente já fez isso com o POP, agora a gente vai fazer com a instrução de trabalho. Aqui a gente tem um cabeçalho, aqui a gente tem a logo da empresa, tá? Aqui ao lado, no título, né? Então, nós temos. Por que, Ellen, a gente está trabalhando com o nome do POP? Porque o POP, gente, ele dá suporte a uma instrução de trabalho. Como vocês podem ver, essa instrução de preparação de solução clorada, ela é especificamente para esse procedimento de hortifrutícolas, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, a elaboração de uma outra solução para a higienização dos ambientes, ela pode ser com outra concentração, ela pode ser em outra modalidade. Então, essa produção de solução clorada especificamente é para esse POP número 5. Então, geralmente, nos cabeçalhos das instruções de trabalho, eu coloco em qual POP, a qual POP ele está vinculado. POP 5
instrução de trabalho tal, tá? A gente tem, além desse, a gente tem as instruções como um passo a passo. Vocês podem ver. Item 1, o que é feito? Item 2, o que é feito? E nesse caso, eu trabalho com as duas orientações, como vocês estão vendo. Imagem associada a uma instrução em texto, né? Que, na verdade, está relatando sobre o que está acontecendo aqui, né? Então, orientando aqui a equipe sobre o passo a passo da produção da solução colorada. Então, aqui a gente já dá uma orientação geral. O que poderia conter aqui nessa instrução de trabalho também? Os materiais necessários. E, na verdade, quando você lê a instrução, você já consegue identificar quais são. Até quando você visualiza, você já consegue perceber o que é que tem aqui de obrigatório, o que é que eu devo separar para poder produzir essa solução. E aí, ó, para a produção da solução clorada, né, ele diz aqui, ó, use 1 colher em 1 litro de água. Tanto tem imagem, como tem aqui embaixo em texto também, tá? Opa! E aqui, gente, orientações sobre a diluição, sobre a forma de guardar, sobre a não mistura, tá? Tanto o cabeçalho como o rodapé, a gente tem aqui a empresa, tá? Eu coloquei aqui os meus dados de elaboração e aprovado sempre pelo proprietário, tá? Então, a gente, como é uma instrução, um documento mais técnico, né, voltado para quem eu poderia pedir ao proprietário, inclusive, para assinar aqui, tá? Eu já coloquei a marca como que está aprovado. Aqui ao lado vocês veem a data, tá? Então tem a data de produção também. Então esse documento ele vai ficar fixado na parede do estabelecimento próxima à área onde é feita a higienização dos hortifrutis, tá? Então muita gente chama isso de POP, não é? Isso é uma instrução de trabalho que é vinculada ao POP, tá? Que vai instruir sobre aquela atividade operacional X. Se eu falasse agora, por exemplo, vamos criar uma higienização, aqui é a instrução de trabalho de produção da solução. Ainda temos a de higienização dos vegetais, tá? Pode ter higienização de bancada, pode ter higienização de liquidificadores. Cada atividade dessa pontual, ela faz parte de um POP e ela é uma instrução de trabalho que deve ser registrada e colocada em parede. Inclusive, o colaborador tem que tomar conhecimento dessa instrução e deve ser treinado sobre esse tema. Então, normalmente a gente faço a produção, né, do documento, treino a equipe que está no momento naquele setor, peço para a equipe assinar as atas de registro e vou monitorar as ações de produção a partir daquele momento, tá? Então, esse é um procedimento de praxe. O colaborador ele tem que tomar conhecimento, ele tem que saber que aquele procedimento está sendo efetuado a partir de então, e, geralmente, vinculada a essa instrução de trabalho, é possível que a gente crie um documento de registro, que é o de registro de execução. Você pode dizer, você pode colocar para ele repetir a quantidade que ele produziu, você pode colocar para ele repetir, registrar a quantidade de cloro que foi usada dessa vez, qual é a quantidade de água que está na bacia, ou no balde, ou no tanque que ele colocou. Então, a gente pede para que sejam feitos os registros, ou seja, tem a instrução e vinculada com a instrução tem o registro. E esse registro cumpre o POP. Por quê? Porque lá no POP eu vou ter dizendo lá que tem um documento que deve ser arquivado, que é a planilha de registro de execução do procedimento. Então, vejam que é tudo conectado, né? E esse processo de implantação, esse processo de documentação, ele é muito importante para a implementação de outros programas de qualidade dentro dos serviços de alimentação, como é o caso, por exemplo, do APPCC. Então, se a gente consegue implementar toda essa documentação, treinar a equipe com relação à sua execução, tanto do procedimento como dos registros, a gente já tem uma base muito boa para implementar programas de qualidade que têm um outro nível de exigência, como é o caso das ISOs, né, a ISO voltada para a segurança alimentar, desculpa, a segurança dos alimentos, ou ainda os procedimentos voltados para programas como o APPCC, né, que é análise de pontos perigos de controle, análise de ponto crítico e perigos de controle.
Outra instrução muito clássica e normalmente utilizada nos serviços de alimentação é a lavagem das mãos. Então, essa é, na verdade, o pessoal fala é POP, não, é instrução de trabalho. Essa, essa instrução clássica, ela traz toda a característica da instrução. Vê, vamos lá, ela tem um cabeçalho com título, né? Ela tem o procedimento de lavagem de mãos aqui, o título dela, o procedimento com passo a passo, né? Isso caracteriza a instrução de trabalho. No final, ela tem o órgão que está elaborando o documento, tá? Que é a Anvisa. Então, a gente tem aí mais um modelo de instrução, que tem empresas que fabricam sua própria instrução também de trabalho de lavagem de mãos, continua sendo o processo de instrução, tá? Inclusive, essa instrução, ela é obrigatória nas pias de lavagem de mão dentro dos serviços de alimentação. Então, a gente precisa ter afixado essa instrução, não precisa ser essa, claro. Você pode desenvolver o seu modelo, você pode ver alguns modelos que são utilizados na internet, mas é importante que a gente tenha esses modelos elaborados para a fixação nesses ambientes, próximo à lavagem de mãos de colaboradores. E o que é legal a gente associar, começar a associar, é que essa IT, né, essa instrução de trabalho, ela está conectada a um POP, que neste caso é o POP de higiene e saúde dos colaboradores. Então, a gente consegue agora linkar, né, fazer o link entre essa instrução e o POP. Por que eu estou dizendo com relação a esse POP? O POP de higiene e saúde, ele vai tratar dos aspectos de higiene e de saúde do colaborador que devem ser utilizados para prevenir a contaminação dos alimentos. Joia? Massa. E aí, quais são as alternativas que eu tenho? Que tipo de práticas eu posso adotar? Então, a gente vai adotar o controle através do ASO, né, o exame médico, o exame clínico, a avaliação do médico, os exames laboratoriais, né? A gente vai treinar esse colaborador. Então, e a gente vai colocar um cartaz de lavagem de mãos, a gente vai colocar um cartaz de higiene pessoal dentro dos vestiários, orientando sobre as práticas de higiene adequadas. Então, eu estou colocando uma série de medidas adotadas que vão garantir o cumprimento desse POP. Uma delas é essa instrução de trabalho de lavagem de mãos. Deu para captar a diferença entre esses dois documentos? Deu para entender agora? Então, o POP, ele é algo mais completo. Ele demonstra o conjunto de ações que a gente consegue adotar para garantir que a higiene do colaborador vá ser, não vá contribuir com a contaminação dos alimentos, porque eu tenho que ter higiene suficiente, eu tenho que ter saúde suficiente para garantir a não contaminação dos alimentos. Agora, dentro dessas ações, existem algumas que são instruções de trabalho. Instrução de higiene pessoal do colaborador, fixada lá no vestiário, e a higiene da lavagem de mãos, que é uma outra medida, a partir de uma instrução de trabalho. Então, a gente pode ter outras instruções sobre práticas adequadas, como tomar banho, como cortar suas unhas, como fazer a higiene dos pés, né? Então, a gente pode criar procedimentos e incluir nesse próprio aqui, de acordo com as condições que eu identifico no meu ambiente, né? Eu posso adaptar esses procedimentos, tá? Uma outra instrução que eu adoto, né? Eu já tinha até falado para vocês aqui, é meio incomum, mas eu adoto nos estabelecimentos. Não é que não seja tão comum, é que pouca gente se preocupa muitas vezes com a adoção dessa higiene das embalagens, né? Inclusive, faz parte de uma recomendação de boas práticas, adotar práticas, né, de higiene que garantam a higienização das embalagens, evitando que elas contaminem a população, os alimentos e assim, consequentemente, a população. Então, se vocês observarem, eu estou trazendo uma instrução de trabalho. Esse é de outro estabelecimento que eu atuo. E aí é uma instrução de trabalho mostrando mais ou menos o passo a passo. E claro que a equipe é treinada, isso aqui é um lembrete, mas eu lembro para vocês que assim como o meu funcionário vê placa, o meu cliente também a vê. E aí ele toma conhecimento do que a gente adota essas práticas de higiene, tá? Então a gente pode utilizar
várias dessas placas, por exemplo, instruções de lavagem de banheiro, como é que faz a lavagem do banheiro? Ele vai entender como é feita, ele vai entender que é feita a lavagem do vaso diariamente, tá? Ele vai entender que as portas são limpas diariamente. Então, eu gosto muito de deixar visíveis tanto para o meu colaborador, como também para o meu cliente. Então, aqui vocês podem ver, mais uma vez, uma instrução sequencial. A gente está trabalhando aí com a numeração, 1, 2, 3, 4, assim sucessivamente. E a gente trabalha com os dois elementos, foto, né? E também a gente trabalha com o texto, né? Aqui está faltando a identificação de quem elaborou, né? E só tem a identificação do restaurante, né? Mas aí é interessante colocar isso e colocar também a data que a gente não está vendo aí. Então, seria uma falha dessa instrução de trabalho. E para a gente consolidar, né, essa informação a respeito das instruções de trabalho, a gente vai, mais uma vez, reforçar a importância entre essas diferenças, né, para que vocês compreendam que a instrução de trabalho ela tem uma linguagem mais simples, deve ser escrita apenas com as informações necessárias para a execução da tarefa e serve para atender a demanda de manipuladores, né, para facilitar de fato a execução das tarefas de rotina. Então, como eu falei para vocês, o POP 1, que é o POP de higiene e saúde, desculpa, é o POP de higienização dos ambientes móveis, equipamentos e utensílios. Então, ele normalmente é um procedimento que ele tem muitas instruções de trabalho. Eu já tenho um pronto aqui, né? Então, normalmente, quando eu utilizo, eu utilizo o mesmo mecanismo. Só que muitas vezes eu faço modificações, porque os métodos de higienização podem ser diferentes. Por exemplo, tem um determinado estabelecimento que ele faz a desinfecção com álcool 70. Tem outro estabelecimento que lava em máquina a quente, então não precisaria do álcool, tá? Então, embora os métodos, né, sejam parecidos, mas existem modificações técnicas durante o processamento que vão variar entre os estabelecimentos. Mas eu tenho instrução para tudo: balança, ar-condicionado, equipamentos do dia a dia, liquidificador, geladeira, fogão, a gente tem para parede, piso, teto, garrafão de água mineral, é, bebedouro. Deixa eu ver mais o que que a gente tem. Os talheres, pratos, utensílios de um modo geral. Então, a gente tem essas instruções de trabalho padronizadas, né, dá em torno de 40 instruções de trabalho comuns aí do ambiente de produção de alimentos. E aí a gente vai adaptando essas instruções, porque às vezes o liquidificador é diferente, né? Eu tenho agora um cliente que o liquidificador dele é um liquidificador, vocês já devem ter visto por aí, que é bem moderninho, que ele tem uma tampa, né? Ele tem uma tampa que é para abafar o som. E aí é bem interessante, porque a maioria não tem, né? É diferente o método de limpeza. E aí a gente criou um POP exclusivamente para esse liquidificador. E também máquina de gelo, varia muito de um para outro. E aí a gente fez um procedimento também para a máquina de gelo. Então, cada cliente tem sua especificidade, cada equipamento tem sua especificidade. E às vezes até o tipo de substâncias utilizadas para limpeza, né? Dos materiais de limpeza utilizados são diferentes. A gente pode utilizar, por exemplo, água oxigenada. É mais cara, mas alguns clientes preferem, porque tem mais segurança. E aí, alguns usam água oxigenada para fazer desinfecção, né? Existem algumas substâncias, é a base quaternária de amônia. Então, o tempo, a diluição, então, tudo isso vai estar descrito nessa instrução de trabalho, né? Então, é importante. E outra, caso a empresa mude de fornecedor de material de limpeza, se mudar o processo, se mudar o produto químico, provavelmente muda também a instrução de trabalho. Então, ela vai passar por uma revisão e isso vai ter que ser registrado lá no POP dela.
indicando que houve essa mudança necessária, tá? E aí, para finalizar aqui esse slide, os POPs, né? Os POPs, eles utilizam essa linguagem mais técnica e eles seguem as orientações da legislação vigente, como eu falei para vocês. Ele é um documento mais formal, ele é um documento técnico, que ele tem o objetivo de fazer com que o gestor conduza a operação, que ele conduza a implementação desses procedimentos e que a partir dele sejam criadas as instruções de trabalho, porque é ele que define o que vai ser feito, né? É ele que define como é que vai ser organizado o sistema, ou seja, o POP, o POP dá origem à instrução, tá? A instrução de trabalho está contida no POP, tá? Mas o inverso não é verdadeiro. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês nesse slide, para ficar bem claro que a gente vai ter essas variações aí com relação ao POP e IT, tá bom? Espero que tenha ficado claro e bem definido aí. Pois bem, gente, vamos dar início, vamos dar continuidade com uma segunda parte, né, dessa aula. Na verdade, é uma segunda temática que foi colocada, que são os instrumentos para controle, né? Quais são os instrumentos que a gente encontra para controle? Que tipo de documentos a gente tem para efetuar o controle dentro das áreas de produção, dentro dessas produções, tá? Então, a gente já viu aí que o POP, ele levanta, dá uma série de possibilidades, né, para a gente construir documentos, mas a gente, de fato, precisa entender, compreender como esses procedimentos vão ser gerados, como é que eles vão acontecer, né? E agora a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Pois bem, esses documentos que a gente está falando, né, são ferramentas de gerenciamento. O objetivo deles, na verdade, é promover esses controles, né, promover o gerenciamento dessas operações de controle de qualidade dentro do estabelecimento. E aí, quando a gente fala de estabelecimento, a gente está falando dos serviços de alimentação, tá? Então, quais são esses documentos? Primeiro, o cronograma, né? Então, eu vou implementar uma prática, eu vou treinar a equipe, eu vou testar novos produtos químicos, eu vou construir novos procedimentos. Para tudo isso, eu preciso de cronogramas, né? Então, cronogramas são registros datados de ações que vão ser adotadas, né, previstas pelos gestores daquele estabelecimento, daquela unidade de alimentação. Então, eles têm uma função essencial e ideal para quem quer trabalhar uma organização. Essa é uma importante ferramenta. Segundo, planilhas e fichas. As planilhas, elas são documentos extremamente importantes também, e elas têm função de cumprimento dos POPs, né? A gente viu que a gente vai precisar de diversas planilhas. Na verdade, eu vou mostrar para vocês na sequência quais são aquelas que são obrigatórias, né? Dentro da 216 para serviço de alimentação. O que é cobrado? Então, a gente vai ver uma série de planilhas. Claro, lembrando que algumas são obrigatórias e outras a gente pode criar de forma fichas de registro, fichas de estoque, fichas de tantas coisas dentro da unidade de alimentação, né? Ficha de entrada e saída de mercadorias, ficha de registro da equipe, né, do colaborador. Então, esses são documentos que são de gestão, tá? Tabelas e quadros. Tabelas podem ser utilizadas como parâmetro para a equipe, tá? E quadros também. Quadros a gente pode utilizar. A diferença de tabela para quadro é bem tranquila. Tabelas são abertas, né? As paredes da tabela são abertas. Ela é composta de linhas e os quadros são todos fechados.
né? Normalmente a gente utiliza isso para registrar alguns parâmetros que a equipe pode, de quantitativo, né? De rendimento, até voltado para a ficha técnica. E atas e certificados são outros documentos que são importantes. Isso dentro do POP, por exemplo, de capacitação de colaboradores, que a gente precisa, desculpa, higiene e saúde do colaborador, que a gente precisa ter atas e certificados como comprovantes da participação deles em atividades de treinamento, tá? E por último, nós temos os cartazes, né? Os cartazes, avisos, né? A gente pode deixar, inclusive, modelos de cartazes já prontos, que tragam informações, que tragam orientações. Eu tenho alguns cartazes aqui à mão, que eu utilizo, com os meus colaboradores lá em um dos clientes, só para mostrar para vocês. Aqui a gente está trabalhando com um material plastificado. Hoje em dia é super tranquilo você comprar plastificadoras, né, é, na internet, e aí a gente consegue criar avisos e placas e orientações, né, sobre diversas práticas adotadas nesse estabelecimento. Esse aqui, ó, não abra com as mãos, isso aqui é para a gente colocar na lixeira. A lixeira da gente vai com essa plaquinha colada, que é para o pessoal não tocar com a mão, tá? Deixa eu ver se tem outra aqui diferente para mostrar para vocês. Aqui falando sobre a pia exclusiva de lavagem de mãos, tá? Para a gente não colocar utensílios e outras coisas. A nossa equipe também tem. E tem uma placa aqui que eu queria compartilhar com vocês. É bem legal, ó. Essa é uma placa que eu acho válida para vocês elaborarem, tá? Vale muito a pena. Não sei se vocês estão conseguindo ver, porque está invertido aí para vocês, né? Mas é a tabela de validade de alimentos. Então, aqui eu coloco o alimento e aqui a validade que a gente está dando, né? Claro que esses produtos industrializados, açúcar, azeitona, batata em flocos, bisnaga de catupiry, são produtos industrializados, mas eu já olhei no rótulo da empresa e já verifiquei a data de validade que eles recomendam lá. E aí eu criei uma tabela de validades. Essa tabela é afixada na geladeira da minha equipe, e aí a gente fica com essa informação. Quando a gente fabrica o produto, por exemplo, se eu fabricar meu brownie, se eu fabricar um guisado, se eu fabricar uma farofa, todos esses produtos que eu fabrico a partir da matéria-prima, eu defino a data de validade, tá? Então, isso é bem difícil. Embora num serviço de alimentação, geralmente a utilização é muito rápida, né? E a gente tem a 216 que ela fala que todo alimento cozido ele vai valer por 5 dias até 5 dias após cozido. Então, em geral, a gente pode trabalhar com essas informações para definir validade. Mas essas aqui, de um modo geral, foram produtos que foram industrializados. Eu tenho alguns produtos aqui, por exemplo, mistura de cappuccino. É uma mistura que a gente produz lá como um cappuccino. E aí, na verdade, é a gente que define a validade, né? A média de consumo nossa. Aí colocamos em 15 dias. É tudo pó, são pós misturados, e aí esse pó fica aguardando utilização. E aí a média de consumo da gente de troca é muito rápida, não chega nem em 15 dias. Eu poderia dar mais, poderia dar 30, mas a gente está trabalhando. Vegetais cortados, como tomate e coentro, a gente coloca 2 dias. Se não usar num dia, usa no outro. Então, acaba que, embora não tenha obrigatoriedade de rotular, né, vegetais, por exemplo, mas aí para os abertos a gente acaba dando uma controlada a mais, que aí são itens que são usados para um refogado, para uma finalização. E aí a gente coloca. Então, esses cartazes, eles podem estar arquivados, podem fazer parte do manual de boas práticas, indicando onde eles estão. Geralmente eu procuro fazer um mapa, né? Eu faço um mapa, como se fosse dizendo, cartaz 1, onde está, qual o título do cartaz e se ele está ok. Por quê? Toda vez que eu vou no estabelecimento, eu checo se ele está todo paramentado.
né? Se as placas e os avisos corretos estão nos devidos lugares. Ah, não molhou, rasgou, danificou, enfim, furou. Aí a gente providencia outro, checo, vejo que não está presente e já faço a solicitação de um novo cartaz, tá? Então, tem funcionado muito bem essas práticas com relação à utilização de cartazes, de avisos e tudo mais. Vamos seguir. E aí a pergunta que eu faço para vocês é: como criar formulários? Como é que a gente cria os formulários? Não existem padrões para formulários, tá? Cada formulário, como eu falei para vocês, existe uma característica de acordo com o estabelecimento que eu utilizo, e é claro que eu posso. Se for um documento que vai cumprir POP, eu posso verificar se existe lá na legislação de procedimentos operacionais alguma recomendação específica, tá? Se não houver, segue o Boni, tudo em paz, tá? Com relação à legislação, é importante que a gente sempre faça pesquisa. As fontes que eu trouxe para vocês foram a Biblioteca de Alimentos e aí algumas páginas que podem ajudar vocês na internet. Aqui em Pernambuco, a gente tem a Assembleia Legislativa, e nessa Assembleia Legislativa, a gente encontra vários documentos que são do Estado de Pernambuco. E aí, chama de LegisPE, e aí a gente consegue captar toda a legislação do Estado de Pernambuco, tá? Agora, e a legislação municipal? Tanto existe um site chamado leismunicipais.com, e existe também uma página chamada leisestaduais.com. Então, eu recomendo que vocês deem uma investigada. Lá a pesquisa, ela pode ser feita pelo, pela página, considerando o ano, considerando o tema principal, né? Qual é a temática? Cardápios, a temática é alimentação escolar. Então, você coloca o tema principal e coloca o município. E aí ele faz a pesquisa brilhantemente. Vocês não vão se arrepender de conhecer lá o site. Uma outra forma da gente criar formulários, né? Embora a gente já tenha falado, não existe modelo, vocês têm que tentar criar formulários, vejam os modelos que vocês encontram na internet, façam um apanhado, um levantamento, peçam ao chat GPT para fazer a criação e avaliem se vale a pena ou não. Enfim, existem várias possibilidades. Nesse caso, existem softwares, né, que são utilizados para facilitar o trabalho do consultor, o trabalho do profissional que atua como gerente de unidade, né, o profissional que atua é, como nutricionista, né? Enfim. Então, os softwares que a gente trouxe foram o Soft Expert, que é uma plataforma que envolve a gestão da norma ISO 9001. Então, para quem quiser conhecer, para implementar processos da norma ISO 9001, vale a pena conhecer. É como se ele conduzisse o processo de documentação para a implementação da norma ISO 9001. Você vai alimentando no sistema, ele vai conduzindo o processo solicitando esses documentos. Isso é bem interessante. Outro aplicativo é chamado o Checklist Fácil, né? O checklist é uma ferramenta da qualidade que a gente vai estudar mais na frente, mas ele é uma ferramenta para criar e gerenciar a lista de verificação, auxiliando na garantia de qualidade dos processos. Então, é uma lista, né, de verificação, só que é digital. E aí você já tem várias ferramentas associadas a esse checklist. Muito legal. Vale a pena também vocês conhecerem. E o terceiro documento, ele é chamado Qualitim, né? É um software para gestão de qualidade com foco em controle de documentos, não conformidades, auditorias e atividades relacionadas à qualidade. Todos que vocês estão vendo aqui são muito voltados para documentação e controle de qualidade de serviços. Para consultar e conhecer
um pouco mais sobre eles, vocês podem acessar os QR Codes que estão na lateral. Eles vão conduzir vocês para uma página no YouTube, e no YouTube ele vai mostrar como funciona a utilização dessa ferramenta. Eu espero que vocês gostem, porque isso tem estado muito em alta. Com essa era da IA, né, com a condição da IA presente, mais e mais empresas têm tentado otimizar os seus processos de elaboração de documentos, arquivamento de documentos e deixar tudo mais formalizado. Inclusive, muitas empresas, ao invés de trabalhar com sistema de papel, vêm trabalhando com o próprio artifício, né, do equipamento da web para fazer lançamentos, tablets, computadores. Claro que isso para serviço de alimentação é uma realidade ainda meio distante, né? Mas a gente já começa a ver em estabelecimentos comerciais de alimentos, né, com pequenos negócios, a utilização de tanto dos documentos digitais, né, como dessas planilhas, os registros digitais. Isso tem barateado muito e reduzido o consumo de papel, tornado aquele estabelecimento com práticas sustentáveis, práticas de prevenção do planeta. A utilização do papel, né, cada vez mais ela vem sendo reduzida, e não só do papel, né? A gente pensa no papel, na caneta, no plástico, na utilização desses mecanismos. Então, esses três aí são sugestões interessantes para quem quer conhecer softwares que tenham o intuito de trabalhar com registros. Inclusive, eu não sei se vocês já viram, mas falando de software, a gente tem um exemplo de utilização de registros de câmara frigorífica, né, como se fossem aplicativos que fazem um monitoramento dessas câmaras frigoríficas à distância, e aí não precisaria registrar mais a temperatura em papel. Você controla tudo, monitora tudo por aplicativo, e você pode, de fato, do aplicativo extrair um PDF com os registros de temperatura desses equipamentos. E aí isso tanto serve para vigilância, né, como serve também para monitoramento interno para garantir a qualidade dos produtos que estão sendo utilizados lá. Isso é algo mais moderno, algo mais novo, mas é algo que é tendência nos próximos anos. Diminuir a utilização da mão de obra humana, né, para fazer um monitoramento mais preciso. Isso já acontece nas grandes redes, né, de supermercados, de monitoramento à distância. Eu me lembro aqui em Pernambuco, a gente tinha uma rede de mercados que, como ele era multinacional, a empresa ela monitorava a temperatura das câmaras frigoríficas de outros países. E aí, quando aqui dava alguma variação na temperatura, eles, pelo monitoramento que eles executavam, eles já faziam contato com o pessoal daqui para poder o pessoal tomar frente e organizar o que tinha de ser organizado. Então, hoje em dia, está um negócio muito sério, né? É, Hoje em dia, de fato, as empresas estão adotando medidas importantes aí. Outra coisa que é interessante para a gente utilizar esse aqui, ó, eu estou mostrando esse quadro, mas só para vocês terem ideia. A ideia é trabalhar com formulários que sejam plastificados com esse material, né? Então, eu tenho esse formulário lá colocado na parede, e imagina que isso aqui seja um espaço para preenchimento. Então, o meu colaborador, ele vai colocando na caneta permanente aqui, e ao final do mês a gente fotografa isso aqui, arquiva em Drive, e aí a gente apaga isso aqui tudo com álcool. Então, é uma medida que a gente vem pensando em adotar para também entrar nessa linha sustentabilidade. Evitar a impressão de papel e trabalhar mais com. Aí você vai dizer, ah, Ellen, mas todo jeito tem plástico e tem papel. Só que a utilização disso aí é permanente. Aqui a gente não tem previsão de. Vai durar muito, né? Muito mais do que teria durado o papel. Então, a gente vai fazer a utilização aí por longos períodos, tá? Então, fica aí a dica para quem quer trabalhar com esse sistema. É,
Com relação a plataformas virtuais ainda, o que é que elas podem registrar, Ellen? Então, vamos lá. Registro, tá? Só para corrigir aí, vou fazer a correção no material de PDF, mas tá aí, registro dos pedidos, né? Então, os pedidos de compra, as empresas elas podem trabalhar com todo o lançamento dos pedidos de forma digital. Isso acontece em algumas empresas já, né? Pedidos de restaurante, né? Mas assim, pedidos com relação a fornecedores. Hoje também acontece, a gente utiliza as plataformas virtuais para isso. Gestão de estoque, né? Então, controle de entrada e saída de mercadorias, o monitoramento em tempo real de quanto tem nas prateleiras, né? Então, já existem equipamentos aí, sensores, para identificar e fazer contagem desses produtos em estoque. Então, cada vez mais a tecnologia está avançando e dando possibilidade de monitoramento em tempo real. Isso tem sido muito bom também. Plataformas de compras, né? Então, a gente fala de vendas, de compra e venda de produtos. Cardápios digitais, né, também são utilizados, né? Cardápios digitais, compras digitais. E, por último, os softwares de gestão. Então, gestão de equipes, gestão. Pode até trabalhar com gestão da qualidade, né? O funcionário que faltou, o funcionário que está sem higiene, fazer todos os registros de qualidade nesses ambientes. Então, hoje, com a tecnologia avançando, mais e mais produtos têm chegado, né, para a gente trabalhar em controles de qualidade, em registros operacionais. Eu trabalho em uma indústria, uma pequena indústria, dou suporte a uma pequena indústria de molhos, e essa indústria ela está pensando em informatizar, ou seja, ela vai tirar o sistema de papel e vai trabalhar com outros sistemas, né, que sejam mais fáceis, diminuam o volume de armazenamento de papel, porque a gente está tendo uma produção muito grande lá, fica difícil até arquivar. E aí é essa ideia, cada vez mais, ou substituir por alternativas mais viáveis, ou a gente trabalhar de fato com os sistemas digitais, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse módulo, mais um trecho do módulo concluído. A gente finalizou aqui falando um pouco sobre as plataformas virtuais que existem, né, quais são elas, o que é que elas fazem, mas a gente falou também das instruções de trabalho e dos POPs. Então, todos esses conteúdos estavam integrados, agora a gente vai concluir essa etapa, e no próximo bloco a gente vai ver os registros obrigatórios da 216 de 2004. Aguardem.